Olá, eu sou Marcelo Campos e começa agora mais um Cidadania da TV Senado. A entrevista de hoje é dedicada à saúde. Eu vou falar sobre a campanha Julho Amarelo, uma campanha da Sociedade Brasileira de Hepatologia para conscientizar as pessoas sobre os cuidados com a saúde do fígado. Eu recebo agora o médico hepatologista e embaixador do Instituto Brasileiro do Fígado, Adriano Moraes. Adriano, bem-vindo ao Cidadania. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Marcelo, é com extrema satisfação que eu falo em nome da Sociedade Brasileira de Hepatologia e agradeço mais uma vez a oportunidade. Adriano, vamos falar primeiro sobre a importância desse órgão, né? Por que ter tanto cuidado com a saúde do fígado? E qual a função do fígado para a saúde humana? Olha, Marcelo, o fígado, sabidamente, ele é responsável por mais de 200 funções diferentes, né? Desde funções endócrinas a funções exócrinas, seja isso. A produção de hormônios para a metabolização de a sincronia do organismo, para que ele funcione perfeitamente bem, até a produção de hormônios, a seleção das substâncias ingeridas ou inaladas, ou enfim, que sejam completamente selecionadas, o que vai ser benéfico ou não ao organismo, o que vai ser excluído, o que vai ser absorvido, tudo que a gente absorve, que a gente toma, seja de medicação, seja de alimentos, seja de bebidas, tudo isso vai ter que passar pelo fígado para que ele faça a seleção e a escolha do que pode ser benéfico ou não a nós. Então, daí a importância fundamental, né? A importância sui generis do fígado. Adriano, a campanha Julho Amarelo, ela tem um slogan que é um slogan que, para mim, remete à solidariedade. Fala, não vamos deixar ninguém para trás. Eu queria que você falasse sobre essa campanha, os objetivos, quando começou e qual o que se pretende com essa campanha. Olha, Marcelo, essa campanha ela já existe há mais de 10 anos. Foi uma campanha inicialmente realizada e pensada, idealizada pela Sociedade Brasileira de Hepatologia. Hoje ela toma corpo com o Instituto Brasileiro do Fígado, que é uma associação de apoio à Sociedade Brasileira de Hepato. Essa campanha ela vem exatamente a tentar conscientizar a população brasileira sobre a importância e a necessidade de um diagnóstico precoce de hepatite, seja ela hepatite B ou hepatite C. A gente chama essas duas hepatites, a gente chama as hepatites virais crônicas, porque são elas que vão acompanhar o indivíduo por toda a sua vida, trazendo as doenças e as sequelas, a possibilidade de cirrose e muitas vezes desenvolvimento de câncer e necessidade de transplante. E como o diagnóstico é simples e hoje ela tem tratamento, essa campanha vem aí a tentar a chamar a atenção de todos os brasileiros e dos médicos também, né, da nossa população, dos médicos brasileiros, para que incluam os exames laboratoriais para esse diagnóstico precoce das hepatites virais. E no caso, as hepatites, você falou em hepatite B e C. Primeiro vamos diferenciar as duas, para depois a gente falar dos sintomas. A gente sabe que o vocabulário das hepatites, o alfabeto das hepatites, ele é extenso. Existe hepatite A, B, até a F e a G, passando por todo esse número aí, B, C, D, enfim. A gente não pode dizer que uma é menos importante do que a outra. O que a gente pode dizer é que a hepatite B e C são as hepatites que estão relacionadas ao câncer de fígado e à cirrose, porque são as hepatites que levam à fibrose e à cronificação. As outras hepatites que eu falei, a E, a F, elas normalmente são hepatites agudas e que elas se resolvem espontaneamente sem precisar de nenhum tratamento específico. A hepatite B é uma hepatite, tanto a B e a C, são hepatites de curso silencioso e insidioso, que não traz grandes sintomas. A B é uma hepatite que ela pode ser adquirida em qualquer época da vida, desde na fase pré-natal, né, a fase que a criança está sendo gerada através da transmissão intrauterina, né, porque existe essa via de comunicação importante da mãe contaminada para o feto. A hepatite B ela também pode ser transmitida, e especialmente mais frequente, digamos assim, forma de transmissão, que é através da via sexual. Então, especialmente os adolescentes que começam suas vidas sexuais e não usam preservativo, né, não de forma segura, ou as pessoas que têm múltiplos parceiros, ou aquelas pessoas que sejam profissionais do sexo. Então, isso é uma forma importante de contaminação. Além disso,
a gente tem aí o uso de compartilhamento de seringas, especialmente num grupo muito específico, que são os usuários de drogas intravenosas, né? Sem esquecer ainda grupos também como os hemofílicos, os dialíticos, né? Então, que são grupos mais susceptíveis ao contato do sangue de um paciente contaminado, o outro não. Mas, especialmente, a hepatite B, ela se dá especialmente pela via sexual. O contágio do sêmen com os líquidos vaginais e orais. E a hepatite C? Em relação à hepatite C, a hepatite C ela é primordialmente transmitido através da contaminação do sangue de uma pessoa contaminada com outra não, outra sadia, através do compartilhamento de seringas. Não só de seringas, isso já foi uma forma muito frequente, viu, Marcelo? Há pelo menos há uns 20, 30 anos atrás, era comum, especialmente nos times de futebol de bairro, a galera juntava-se uma equipe, uma turma para jogar futebol ou qualquer outro esporte, e eles faziam uso de energéticos líquidos intramusculares e aquela seringa de vidro era compartilhada entre toda a equipe, né, do bairro. Então, hoje a gente sabe que as seringas elas são descartáveis, né? São seringas que a gente não reutiliza, então essa forma ficou menos comum, exceto nos grupos de pessoas que fazem uso de drogas intravenosas. Outra forma importante de contaminação é através de manicures, alicate de unhas, né? Que muitas, especialmente entre as mulheres, que costumam aí a sua manicure e não levam o seu alicate individual. Mas existem outras formas, como tatuagem, porque por mais segura que seja a tatuagem, que você leve a sua seringa descartável, mas muitas vezes o vírus fica lá dentro da tinta. E por mais que você use a seringa descartável, você pode estar levando o vírus de uma pessoa para outra. E existem tantas outras formas, colocação de piercing, né? E aqueles grupos que são grupos geralmente susceptíveis, que são os homens que fazem sexo com homens, as pessoas que precisam do auxílio da diálise para sobreviver, e os hemofílicos e aquelas pessoas que precisam de politransfusões sanguíneas. Então, basicamente, é essa a diferença de TBC. Agora, você comentou que é uma doença que ela é silenciosa. Então, a pessoa, às vezes, ela tem a hepatite B ou a hepatite C e não tem nenhum sintoma. Como é que funciona isso? Não aparece nenhum sintoma, a pessoa não tem algum tipo de indisposição, alguma reação na pele. Como é que a pessoa pode saber que ela tem a hepatite B ou a hepatite C? Isso é importante a gente chamar a atenção, e é isso que o Júlio Amarelo vem exaustivamente chamar a atenção, que as hepatites são doenças silenciosas. No caso da hepatite B, a hepatite B ela pode ter o período de agudização, né? Assim que você adquire o vírus da hepatite B, que você pode ter uma febre baixa, você pode ter os olhos amarelados, mas isso é a minoria das pessoas, Marcelo. A maioria das pessoas não sente absolutamente nada quando adquire o vírus da hepatite B ou hepatite C. Se você aguardar para ir buscar o diagnóstico, suspeitar que você está com hepatite pelos olhos amarelados, ou a urina escurecida, ou as fezes mais claras, a gente pode estar diagnosticando a hepatite numa fase muito tardia, onde os pacientes já têm uma doença avançada, cirrose, enfim. O que a gente vê de mais comum são as pessoas que têm uma fadiga crônica, né, uma astenia, uma indisposição, inclusive para fazer exercícios simples, atividades simples, como varrer uma casa, lavar uma roupa, fazer sua atividade normal do dia a dia, suas atividades laborais. São pessoas que têm uma exaustão, até mesmo quando acordam, já se encontram bastante cansadas. Numa fase muito tardia, os pacientes podem apresentar realmente uma pele um pouco mais amarelada, como você chamou a atenção, especialmente a palma da mão e a planta dos pés, e a esclera do olho, essa parte branca do olho, por ela ter bastante tecido elástico, ela impregna muito a bilirrubina e o freio da língua. Então, isso realmente são os pontos amarelados que mais chamam a atenção. E numa fase muito mais avançada, o que a gente chama de barriga d'água, né? O termo científico chama CIT, que a barriga fica muito crescida, com muito líquido dentro, com os pés inchados, as pernas, mas isso numa fase muito avançada da doença. De uma forma geral, o que se apresenta na grande maioria das vezes são pessoas que têm uma fadiga crônica sem explicação alguma. Então, o melhor meio
de se identificar, a pessoa saber se ela tem ou não, já que é uma doença silenciosa, é fazer o teste. Esse é um dos objetivos da campanha. Aliás, a campanha ela tem um objetivo que é uma meta, na verdade, né? Bastante audaciosa. A gente espera que essa meta seja atingida de até 2030 erradicar essas hepatites virais. Agora, esse teste, ele é fácil de ser encontrado? Ele demora? Como é que é o teste que qualquer pessoa pode fazer para saber se tem ou não a hepatite? É verdade. A gente tem a Organização Mundial de Saúde, ela, como você bem falou aí, ela objetiva até o ano de 2030 erradicar as hepatites virais do mundo, a hepatite C no mundo, né? Especialmente porque nos últimos 5 anos foi descoberta a cura da hepatite C, né? Inclusive, os 3 médicos que ganharam o Prêmio Nobel da Medicina, Dr. Harvey Tyler, foi um dos cientistas que recebeu o Prêmio Nobel da Medicina por ter descoberto a cura do vírus da hepatite C. A hepatite C, ela hoje tem cura através de medicações antivirais de uso oral, são medicações seguras, com poucos efeitos colaterais, que você tem mais de 95% de chance de tratamento. Então, essa meta é bastante audaciosa, mas a gente espera realmente chegar até 2030 com a hepatite C próximo da sua erradicação. O diagnóstico é um diagnóstico que deve ser simples, porém, o grande problema do diagnóstico, Marcelo, é a suspeita, porque poucas pessoas suspeitam. As pessoas são acostumadas a ir no seu cardiologista, acostumadas a ir no seu endocrinologista, e terminam por fazer todos sempre aqueles mesmos exames relacionados com o problema de saúde que tem, hipertensão, diabetes ou hipotiroidismo, mas muitas vezes não inclui o exame de hepatite C nos seus exames de rotina, nos seus exames frequentes que se façam. Então, daí, por isso que a Sociedade Brasileira de Hepatologia tem trabalhado junto com outras sociedades médicas, cardiologistas, endocrinologistas, até mesmo especialidades não tão afins, para que todo médico hoje no Brasil esteja consciente da importância da solicitação desse exame nas suas consultas de rotina. Do ponto de vista de saúde pública, todos os postos de saúde hoje, os postos de saúde da família, podem oferecer esse exame, essa solicitação desse exame de sangue. A gente tem exames de grande sensibilidade, exames de triagem sorológicas, que na busca do anticorpo anti-HCV, que é um anticorpo que a gente faz buscando sorologia, a presença do anticorpo, né, no organismo. Uhum. A partir do momento que esse anticorpo é detectado, os pacientes eles são encaminhados a centros especializados para que lá seja feita a contagem da carga viral e a genotipagem. O que é isso? O vírus da hepatite C eles têm vários subtipos diferentes. Subtipo 1, subtipo 2, 3, 4, 5 e 6. E dentre esses subtipos eles ainda têm subdivisões. Por exemplo, o hepatite C tipo 1A, 1B, o 2, 2A, 2B. Então, é importante que se faça essa nomenclatura do vírus da hepatite C, para que a gente saiba como esse paciente pode evoluir durante o seu tratamento. Mas, no geral, uma vez detectado o vírus da hepatite C pela sorologia, esses pacientes são encaminhados a centros específicos onde eles podem fazer toda essa melhor triagem diagnóstica e receber o tratamento. E aí começa o tratamento, né? E você colocou uma coisa importante aqui, que as pessoas precisam saber. A hepatite C tem cura. Gente, se é uma doença que tem cura, não tem por que deixar de fazer o teste. E aí eu vou voltar nessa questão. O teste, ele é disponível também em todos os postos de saúde, doutor Adriano. É um teste rápido, esse teste para a primeira detecção, né? Porque aí depois você vai entrar em todos esses aspectos que você falou que já fazem parte do tratamento. Mas o primeiro passo é fazer o teste e saber se tem. Sim, para você ter noção, até meados de 2015, por aí, não existia tratamento com grande eficácia para a hepatite C. Os tratamentos eles eram feitos através do uso de medicações injetáveis, intramusculares, subcutâneas, eram medicações que eram feitas durante 2 anos ou 3 anos, ou medicações que você fazia diariamente, injeções diárias, ou mais recentemente injeções que você fazia uma vez por semana, e mesmo com todo
mesmo com todo esse arsenal, nós tínhamos no máximo de 30% a 50% de chance de cura da hepatite C. E o grande problema é que esses pacientes que não conseguiam curar, eles evoluíam, muitos deles, inclusive jovens, 40, 45 anos, com cirrose, né, necessidade de múltiplas internações. Então a vida ativa econômica desses pacientes era bastante curta, eles eram retirados do mercado e de sua vida social muito cedo ainda. Muitos deles evoluíam para o câncer de fígado e necessidade de transplante. Com o advento do tratamento da hepatite C, hoje a gente já vê as curvas as curvas em queda, as curvas de inclusão de pacientes em lista de transplante por hepatite C. A gente já vê hoje nos Estados Unidos, por exemplo, no ano de 2018, a principal causa de transplante em mulheres em torno de 45 a 55 anos não foi mais hepatite C, foi doença gordurosa do fígado não alcoólica. E isso já tem se tornado realidade em vários países e nós acreditamos que aqui no Brasil também. Então, uma vez que esse paciente é diagnosticado e tratado, ele pode, na pior das hipóteses, ele tem cerca de 95% de chance de cura da hepatite C. Então, Marcelo, nós saímos de uma realidade de 30% para 95% de chance de cura. E outra coisa que é importante a gente chamar a atenção é que essas medicações que tratavam as pessoas há 5 anos atrás, mais ou menos injetáveis, elas eram pouco eficazes e traziam bastante efeitos colaterais. Tinham pessoas que faleciam fazendo o uso dessa medicação. Então, imagina você, jovem, descobre que tem hepatite C, ia fazer o tratamento e falecia fazendo o tratamento. Hoje, essas medicações que a gente utiliza são medicações orais, isso já traz uma tranquilidade bastante grande. São medicações que, de vez de 2 ou 3 anos, a gente faz por 3 semanas, mais ou menos 3 semanas, né? 12 semanas. 12 semanas. Ainda assim é um tratamento curto, né? 12 semanas. Com eficácia extremamente elevada e com quase zero de efeitos colaterais. Então, hoje, durante 12 semanas, você toma os comprimidos diários e você tem quase 100% de chance de cura, com 100% quase de zero de efeito colateral. Então, a gente tem outro cenário. Sim, e aí você, na sua fala, você abordou 2 questões muito importantes, porque a gente está falando aqui de uma doença que é uma doença silenciosa. Então, se a pessoa não tiver a iniciativa de fazer o teste, de buscar fazer um teste, como um teste de rotina, você vai ao dentista todo ano, você vai cuidar de outras questões de saúde, como você bem colocou, às vezes um cardiologista, fazer aquele check-up, as mulheres que vão sempre na sua ginecologista anualmente, faz um teste, é rápido e evita problemas mais graves, como você bem colocou, cirrose e até um câncer de fígado. Ninguém precisa chegar nesse ponto para depois começar um tratamento que todo mundo sabe é muito mais difícil, muito mais grave, e daí pode ter todas essas consequências que você colocou em relação à vida das pessoas. Agora, existe um ponto que é muito colocado aqui, colocado com bastante atenção dentro da campanha, que vocês pedem às pessoas com 40 anos ou mais que façam o teste. Eu queria que você explicasse o porquê dessa atenção especial com o grupo das pessoas com mais de 40 anos. Marcelo, eu queria inclusive chamar a atenção que todas essas informações que a gente está conversando aqui, elas podem ser facilmente encontradas pelo site www.tudosobrefigado.com.br. A gente tem inclusive a Tágia, vamos colocar aí para as pessoas que podem ler também aí embaixo. Por favor, repita, doutor Adriano. www.tudosobrefigado.com.br. Então, respondendo à tua pergunta, a gente foca especialmente na população acima dos 40 anos, porque, Marcelo, o vírus da hepatite C foi um vírus recentemente descoberto. Ele foi descoberto na década de 90, final dos anos 80, início dos anos 90. Então, só se sabia antes que existia um vírus chamado não A, não B. Sabia-se que era um vírus que nem era hepatite A e nem era hepatite B. Depois ele recebeu o nome de C, possivelmente por ser a próxima letra, né, do alfabeto. Então, esse vírus da hepatite C, muitas pessoas que transfundiram
antes da década de 90, quer dizer, são as pessoas hoje acima dos 40, 45 anos, as pessoas que tinham essas práticas, como a gente falou anteriormente, de compartilhar seringas, mas especialmente que recebeu algum tipo de transfusão sanguínea num acidente ou numa cirurgia, ou enfim, alguma condição que precisou que ela recebesse aquela transfusão sanguínea e pode ter adquirido o vírus da hepatite C, uma vez que ele não era descoberto. Então, essa população acima dos 40 anos é a população que a gente foca, porque foram populações que puderam ter se infectado pelo vírus da hepatite C numa fase que ainda não se sabia, não se testava esses sangues que você fazia transfusão, porque não se testava o que não se conhecia. Mas, assim, é importante a gente saber que qualquer pessoa pode estar susceptível à infecção pelo vírus da hepatite C, mas especialmente a gente chama atenção nessa população acima dos 40 anos ou a população de pacientes dialíticos. Talvez seja mais difícil porque os pacientes, sempre que eles estão indo para as clínicas de diálise, eles estão fazendo os novos testes, mas especialmente os idosos. Eventualmente a gente recebe no consultório um paciente com 70, 80 anos com hepatite C crônica. E aí, no caso, duas perguntas. Uma diz respeito a um comportamento que foi desencadeado pela pandemia, que é o aumento do consumo de álcool. Eu te pergunto se existe relação entre o consumo de álcool e o desenvolvimento de uma dessas hepatites virais, e também como é que fica na situação para as mulheres grávidas. A gente tem mais 4 minutos de entrevista, acho que dá tempo de você colocar essas duas questões para a gente, por favor. A pandemia foi um período realmente que as pessoas ficaram mais confinadas em casa, que elas se alimentaram mal, que elas engordaram, fizeram pouca atividade física e beberam mais, né? Então, a gente sabe que a doença alcoólica, em pessoas que já são susceptíveis ou que têm alguma doença hepática anterior, ela pode se agravar. Não existe uma relação direta entre o álcool e a hepatite viral. Né? Não existe, são hepatites de etiologia diferente, mas que eu acho que o ponto principal, Marcelo, é que as pessoas elas deixaram mais de ir ao médico. Houve uma prioridade maior na cura, na busca, no diagnóstico da Covid, e isso houve uma repercussão em tudo, na diminuição do transplante de fígado, das doações, porque os pacientes, os doadores, eles não puderam ocuparem leitos de UTI para poderem ser manuseados até o momento da doação. As pessoas foram menos aos postos de saúde para diagnóstico e consulta mesmo. Então, acho que houve uma lacuna que talvez a gente vai perceber isso no futuro, né? Uma maior quantidade de pessoas que desenvolveram hepatite C porque não foram diagnosticadas. E a outra pergunta foi em relação a gravidez, né? As mulheres grávidas. Né? Aí, assim, se a gravidez ela transmite de mãe para filho, isso. E qual é o risco de uma mulher grávida? Se ela tivesse, ela pode se tratar? Como é que fica essa situação? É um risco bastante alto. A mulher, ela tanto grávida, infectada, ela tanto pode transmitir através da via transplacentária, quanto pode transmitir ainda no momento do parto. Então, uma vez detectada a mãe com hepatite B crônica, ela não é tratada naquele momento, na gravidez, mas a criança, assim que ela nasce, logo após ela sair da barriga da mãe, ela deve ser vacinada e ela deve receber também a imunoglobulina, que seria um pool de anticorpos, uma quantidade de anticorpos já pronto para defender aquela criança da quantidade de vírus que ela recebeu, ela recebeu durante a gravidez ou naquele momento do contágio do sangue pelo cordão umbilical. Então, a mãe ela não é tratada no momento e ela tem uma grande chance de transmitir o vírus B para a criança, e daí a gente vê, isso é a causa da gente ver, às vezes, pessoas com 20 e 30 anos já cirróticas, porque adquiriram já ainda na vida intrauterina. Então, a mãe é tratada após o parto e a criança começa a ser tratada já naquele momento que ela nasceu, através dessa quantidade de anticorpos prontos, já que você dá. E eu acho que uma coisa importante, Marcelo, se tem algum tempo da gente lembrar, é que a hepatite B, ela é prevenível. Né? Através de ter uma vacinação extremamente segura, eficaz, potente, que a gente pode prevenir 100% de transmissão, de transmissibilidade das hepatites. Então, com três vacinas, né, você faz uma nesse momento, uma com 30 dias, outra com 6 meses, você pode prevenir o paciente para a vida toda da contaminação e exposição ao vírus da hepatite B. Bom, então a gente deixou aí dicas importantes, informações muito importantes para você que está assistindo a nossa entrevista, para você que chegou até aqui. A gente não esgota todo o assunto, mas é prevenível a hepatite B, tem tratamento para hepatite C,
O diagnóstico pode ser feito na rede de saúde, no SUS, nos postos de saúde. Fiquem atentos à campanha. E daí eu vou divulgar mais uma vez o site do Instituto Brasileiro do Fígado, o Tudo Sobre Fígado, tudosobrefígado.com.br. Também tem o Tudo Sobre Fígado nas redes sociais e tem o 0800 também, não é isso, doutor? Exatamente, é o 0800... Isso, 0800 822... agora. Eu tenho aqui, 822, vou ler aqui para vocês, para não ter erro, 8222. Exatamente. Então, para quem ficou ainda com alguma dúvida, você tem essas fontes de informação e nada melhor do que fazer o teste para ter o diagnóstico precoce, poder fazer o tratamento em tempo e evitar maiores problemas para a saúde. Doutor Adriano, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Cidadania. Obrigado pelas informações que você trouxe sobre a campanha Julho Amarelo. Eu que agradeço, Marcelo, estamos sempre à sua disposição. Agradeço em nome de toda a equipe da TV Senado e agradeço a você que assistiu mais essa entrevista. Acompanhe toda a programação da TV Senado em nosso canal no YouTube. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.